Boa noite! Deixa eu desligar meu som aqui um momento. Oh, perdão, gente. Vou desligar o meu som. Desliguei o meu som que eu tinha esquecido. Se eu não desligar o som, quando entra notificações, faz aquele barulhinho, né? E aí me atrapalha um pouco. E eu estou aqui nesta noite de terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 5:25 para 10. 21 horas e 35 minutos em Tatuí, estado de São Paulo. Louvado seja Deus por poder estar aqui, né? Diante desta telinha, fazendo a minha live de hoje. Um dia maravilhoso, dia de bênção. Já fui para a igreja às 19h30 e hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor preparou que eu pude ali trazer a palavra de Deus, né? Em uma campanha que nós estamos fazendo, apenas um toque. Esta campanha hoje é terceiro dia e foi uma bênção maravilhosa. Tinha bastante gente na igreja buscando a Deus, querendo Deus, desejando Deus, louvando a Deus, e o poder de Deus estava presente. E o poder de Deus manifestou no nosso meio de uma forma eficaz, de uma forma assim maravilhosa, que nós pudemos sentir a presença do Espírito Santo conosco neste culto de hoje, aqui na Igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança. Responsável, titular, pastor titular, o meu primo, pastor Valmir Pires de Camargo, com a sua linda esposa, a Júlia, né? Um casal abençoado, um casal guardado por Deus, um casal que tem um chamado mesmo, né? Os dois ali trabalhando e fazendo a obra de Deus eu não tenho bem certeza, mais ou menos acho que 26 ou 28 anos que o pastor Valmir toma conta do trabalho aqui da Igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança, né? E hoje o culto, mais um dia, foi maravilhoso. A palavra foi sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que sofria já há 12 anos aquele fluxo de sangue. Sabemos que como Deus me usou lá na igreja, dizendo que não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, foram 12 anos aquela mulher aguentando aquela enfermidade terrível. As mulheres que já tiveram hemorragias, um fluxo muito grande do ciclo menstrual, sabem muito bem, quem já teve, sabe muito bem que é algo que destrói com a fortaleza da mulher, destrói com a saúde da mulher. E esta mulher da Bíblia, né? Esta mulher da Bíblia, que é algo que está aqui constatado na palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, o versículo 25 em diante, diz aqui que certa mulher que havia 12 anos
tinha um fluxo de sangue, né? E aí continua dizendo que ela havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha. Nós entendemos aqui que aquela mulher já tinha gastado tudo quanto ela tinha materialmente falando, e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Então aquela mulher não via cura, não via solução para a sua hemorragia. Aquela mulher gastou toda a fonte material que ela tinha. E foi esta palavra que foi pregada hoje na campanha Apenas um Toque. Foi esta palavra que foi falada, explicada hoje ali na igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança, pastor Valmir Pires de Camargo. Então, amados, nós sentimos, eu pude sentir Deus me tomando, Deus me usando. Eu pude sentir, não era eu falando, mas era o Espírito Santo me usando para poder passar para aquela igreja que tinha bastante gente, graças a Deus. Num culto de terça-feira e tinha bastante gente. Então eu pude sentir em mim que não era eu, mas era o Espírito Santo de Deus que me tomou e que me usou e que trouxe uma palavra de alerta para a igreja, né? E o Senhor mandava falar, inclusive, que apenas um toque que aquela mulher tocou em Jesus, naquele tempo ele estava em carne, em osso, aqui na terra. E aí Deus falava, hoje ele não está mais, né? Ele já está na glória, ao lado direito do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Mas que ele sabe quando nós tocamos nele, em pleno século 21, em pleno dia 25 de fevereiro de 2025, Jesus sabe quem toca nele. E aí Deus mandava dizer para a igreja, sabe como? Ele não está aqui hoje, em carne, né? Jesus já ressuscitou, Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Mas como ele pode sentir o toque de cada um de nós quando precisamos dele? O toque é quando nós dobramos nosso joelho. O toque é quando nós batemos os nossos dois joelhos no chão e nós dobramos o tamanho, ficamos menor, ficamos pequeninos diante desse Deus dizendo, eu estou te tocando. E hoje o toque que você faz para Jesus atender você é quando você compreende que Ele é Deus acima de todas as coisas, acima de todos os deuses. Quando você compreende, quando nós compreendemos que o toque hoje é impossível tocar mesmo no corpo de Jesus, graças à vitória que Ele obteve de ressuscitar e estar à destra do Pai. Mas hoje Ele nos ensina como tocar. Apenas um toque, né? É nós dobrarmos nosso joelho. E quando nós dobramos o nosso joelho num ato de humilhação, num ato de uma necessidade de falar com Deus, quando nós dobramos o nosso joelho entendendo que eu necessito de Ti, ó Deus, nessa hora, Jesus sente o meu toque. Jesus sente o seu toque. Porque não há coisa melhor quando nós dobramos os nossos joelhos e cremos que aquele momento em que eu vou falar com Deus no nome de Jesus Cristo não será apenas uma
palavra falada, não será apenas uma falácia, mas será uma oração que será ouvida, que será sentida. Apenas dobrar o joelho falando com Deus, Ele sente lá o nosso toque. Então, amados, vamos aprender isto. Eu cheguei da igreja há poucos minutos do culto, mas eu senti tanto desejo de poder entrar e fazer esta live, talvez curta que ela vai ser, não sei. Mas me deu um desejo tão forte, tão grande, que me deu assim uma esperança, um gozo na alma, de saber que são quase 10 horas da noite e Deus me toca para que eu possa falar dele, para que ele te toque também. Mas nós sabemos que nós precisamos dele, necessitamos dele, dependemos de Jesus Cristo. E é nós também, com a nossa oração, com a nossa humilhação, com a nossa certeza de que ele é maior, de que ele é Deus, reconhecendo que ele é o único Deus. E quando nós dobramos nossos joelhos, nós tocamos lá no céu. Não que não haja outro tipo de toque, mas foi esse que Deus me deu hoje para falar na pregação desta noite. Tem vários toques, mas hoje o Senhor quis mostrar para nós, para a igreja, que é preciso que nós dobremos mais o nosso joelho. O povo de Deus está perdendo aquele costume, aquela maneira que a igreja de Deus agia. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de um povo que adora a Deus, que busca a Deus e que vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, né? E quando o povo de Deus, ele precisa dobrar mais o joelho. É como se o tempo passasse e cada um dos cristãos fosse perdendo aquela essência, aquele desejo, aquela convicção, aquela parte que aprendemos, que dobrar o joelho quando entramos na igreja, isso tem que voltar. Porque quando você dobra o seu joelho, quando chega na igreja para participar de um culto, você vai agradecer a Deus naquela oração, você vai pedir a Deus e você vai também falar com Deus que naquele culto venha haver milagres, prodígios, maravilhas, que naquele culto a palavra venha direto falando com você, respondendo você. Então quando todos chegam na igreja e dobram o joelho e falam com Deus, Deus se alegra. Deus regozija o coração dele. Você vai agradar a Deus de fazer isto. Mas infelizmente anda acontecendo muito de que os servos e as servas perderam esta maneira de adoração ao chegar. Antes de iniciar o culto, quando você chega na igreja, você tem que prestar uma adoração a Deus. Você tem que falar com Deus, pedindo para que aquele culto venha ser um culto maravilhoso que agrade a Deus e que aquele culto você possa receber também aquilo que você está precisando. Falar com Deus, que Deus use o pregador, a pregadora, para que o Espírito Santo responda às suas necessidades. Deus mandou falar que precisamos de um culto mais espiritual. Deus mandou falar que nós precisamos estar mais ligados com Deus, prestar um culto mais sério, prestar um culto mais profundo, prestar um culto mais santificado para Deus. Nós não podemos chegar na igreja e já chegar conversando, chegar, sabe, rindo, aquela coisa assim como se fosse um parque de diversão. Não, a igreja não é isso. E nem pode ser feito isso dentro da igreja.
porque Deus não vai se agradar. Jesus, quando chegou no templo, ele viu os homens fazendo, os cambistas, né, vendendo pombos, vendendo aves dentro da igreja. E eles estavam ali fazendo trocas de aves, fazendo uma parte material que aquilo ali não podia nunca ser. Jesus fez o quê? Estão fazendo da minha casa casa de venda, casa de negócio? Estão fazendo da minha casa, no nosso dizer de hoje, uma bagunça pura? Não, minha casa não é isso não. Minha casa se chama casa de oração. Amados, eu estou pregando algo que é muito pouco que nós ouvimos esse tipo de pregação. Parece que isso saiu da mente de alguns pregadores, não estou falando de todos, mas parece que saiu do coração de alguns pregadores que não pregam mais a ordem de um culto. Quanto tem que buscar a Deus em oração quando chegar dentro da igreja? Quanto que tem que prestar atenção na palavra de Deus para levar uma mensagem de volta para sua casa? E o Senhor hoje falou muito a respeito desta mulher, que ela padecia por 12 anos de um fluxo de sangue, com um fluxo de sangue. E ela ouviu falar de Jesus. E ela veio por detrás de Jesus e pá! Tocou na orla. Ela disse assim: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então nós podemos ver que esta mulher, ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela ia receber a cura divina. E ela tocou, ela determinou. Ela estava carente, não estava? Ela estava doentíssima. Por certo, magérrima. Sabe o que é essa palavra? Magérrima? Magríssima. Muito magra. Magérrima. Sem cor. A mulher estava... mais um pouquinho ela não ia aguentar ficar viva. Mas Jesus encontrou. Ela foi atrás de Jesus. Isso eu aprendo uma lição. Que tem pessoa que fala: ah, mas Deus tem que me chamar, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar se eu devo ir, se eu não devo ir. Conforme a sua necessidade. Não precisa Deus falar com você. Você sabe a sua carência. Você sabe a sua necessidade. Você sabe o seu problema. Você sabe como está a sua vida. Em que altura está a sua aflição. Em que altura está essa enfermidade. Em que altura está o problema na família. Você sabe disso. Então não precisa vir alguém falar para você, né? Jamais virá uma mensagem: olha, você tem que ir buscar a Deus. Você já sabe que tem que buscar a Deus. E aquela mulher sabia que a única esperança que ainda sobrou para ela é acreditar quando alguém falou de Jesus e disse que Jesus estava curando, até ressuscitando mortos. E aquela mulher acreditou, ela creu, ela foi atrás de Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer. Porque tem muita gente que quer ter vitória, meus amados, minhas amadas. Tem muita gente que quer ter vitória na vida, no ministério, na vida conjugal, na vida material, na vida física, na vida familiar, no seu trabalho, mas não vai falar com Deus. Não vai ter uma intimidade com Deus. É como se Deus tem obrigação de fazer. Nananina, não. A Bíblia fala que é para clamarmos. A Bíblia fala em Mateus 7,7. Pedi, e ainda repete, pedi. É um incentivo. Peça, continue pedindo. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai
e vai encontrar. Bata que se abre. Porque o que busca encontra, o que bate a porta se abre e o que pede recebe. Esta live de hoje Deus está querendo ensinar cada um que vai ouvir esta live a dizer para você, muitas vezes você está sofrendo porque você não está conseguindo ter humildade para falar com Deus a respeito do seu problema. Você culpa meio mundo a respeito do que você está passando. Você culpa este, você culpa aquela, você culpa lá, cá, colar. Você culpa meio mundo pelo que você está passando. Mas não olha para você mesmo e diz, e você pegue e fale assim: eu também estou errada. Eu também estou errado. Tem pessoa que sofre porque não sabe se humilhar diante de Deus. Tem pessoa que sofre porque aquela pessoa acha que todo mundo ajudou ela a ficar na má situação. Todo mundo tem um pedacinho que deixou ela daquele jeito ruim. Mas essa pessoa não tem a direção de pensar, mas eu também devo ter errado. Tá cheio de gente que fala, eu não errei não. É a Mariquinha, é o Joãozinho, é o Beneditinho, é a Pafúncia. Todo mundo errou. Todo mundo aqui fez com que eu esteja sofrendo. Todo mundo tem culpa no cartório. Tá errado. Ninguém fica impune. Toda vez que alguém passa por uma dificuldade, a melhor coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer, primeiro falar com Deus sobre nós mesmas. Nós mesmos. Fala com Deus. Deus, faz anos que eu estou passando por esse problema. Dividiu a família. Nós não nos conversamos. Nós não temos mais amizade entre a família. É uma tristeza. Tempo de Natal ninguém mais vem aqui almoçar. Tempo de dia de ano ninguém vem passar ceia mais conosco. Ninguém vai na casa de ninguém. Mas tem sempre alguém que diz, é por causa da fulana. É por causa do ciclano. Também. Mas será que todo mundo é errado e você tá tão certinha, tão certinho? Eu tô, irmã Lisete. Eu não tenho culpa nesse cartório. Tá. Se você não tem culpa e você acha que você fez tudo certinho, então eu vou agora falar algo para você que o Espírito Santo tá mandando falar. O seu problema é achar que você está melhor. Você pode até dizer, realmente eu não colaborei para esse problema. Mas seja humilde. Deus me ajuda. Me ajuda a entender esse problema. Me ajuda a entender verdadeiramente se eu não tenho problema nesse problema. Deus me ajuda a entender. E aquilo que eu estiver errada, eu me humilho perante ti e peço a tua ajuda. Peço que o Senhor revele para mim onde que eu estou errada, onde que eu errei, o que eu falei. E se de repente você até tem um certo apoio, não realmente agiu certo, lembre-se, tem uma coisa que você vai ter que fazer. Desce na presença de Deus. Se humilha. Se você acha que está tão certa assim, lembre-se que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Por mais que alguém faça tudo certo, tudo correto, procure fazer da melhor maneira, com maior sinceridade, com a maior transparência. Amados e amadas, mas nós temos que ser humildes para perdoarmos aqueles que se levantam contra nós. Nós temos que ter humildade para perdoar aqueles que falaram de nós. Nós temos que ter uma humildade que só pode vir de Deus. Você vai ter que buscar em Deus essa humildade.
para que você possa abençoar aquele que um dia te amaldiçoou. Ô, irmã Lisete, mas eu vou abençoar alguém que me amaldiçoou? Essa é a lei divina. A lei divina não é mal por mal, dente por dente. Não. A lei divina é abençoar os que vos maltratam, bendizei os que vos caluniam, e ame os seus inimigos. Quando você conseguir amar as vidas que você tem no coração como pessoas tão erradas, e você amar a alma daquela pessoa, começar a orar para Deus mudar aquela pessoa, a sua vida vai ser abençoada. Tudo que te prende vai soltar você. Tudo que te amarra vai ser desamarrado na tua vida. Porque isto é um princípio bíblico. E contra princípio bíblico, ninguém pode lutar. Vai perder a guerra. Quem lutar contra o princípio bíblico vai ter problema sério. Porque a Bíblia manda nós amarmos aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós. Essa é a lei divina, está aqui na Bíblia. Então, se alguém se acha tão certa, tão certo, eu não tenho nenhum enrosco nesse problema, mas a família está toda dividida. Todo mundo brigou já com o outro, brigou. Agora ninguém vai na casa de ninguém, ninguém conversa com ninguém. Então você que vai ouvir esta palavra, talvez agora em tempo recorde, ou amanhã ou depois, quando eu terminar a minha live, você está ouvindo, minha amada, meu amado. Eu não vim aqui para tirar pedra em ninguém. Eu não vim aqui para apontar ninguém. Eu vim aqui para falar o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina a perdoar, a amar e a abençoar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldiz. Essa é a lei divina. E contra essa lei aqui, ó, contra esse princípio aqui, não há condição de vencer. Se você não perdoar, se você não abençoar aquele que te maltratou, aquele que deixou você nervosa, aquele que pôs você numa situação ridícula, se você não perdoar, não vai ser bom para você. Aleluia. Porque aqui a mulher, se ela fosse olhar para o povo que estava olhando para ela, enquanto ela entrava para tocar em Jesus, porque ela era considerada imunda, porque fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, hemorragia. E naquele tempo, a mulher que tinha isso, ela era separada do povo, porque aquele povo entendia que ela era uma mulher imunda. Talvez quando ela entrou no meio do povo para tocar em Jesus, ela foi maltratada, ela foi mal vista. Muita gente murmurou dela. Mas sabe o que aconteceu? Ela continuou humilde. Ela não quis se engrandecer. Ela sabia da dependência dela que ela tinha de Jesus. E humildemente ela chegou até Jesus sem olhar para ninguém. Ela não queria nada de ninguém. Ela queria ser tocada pelo poder de Jesus Cristo na vida dela para ser curada. Então esta passagem está nos ensinando que temos que ter humildade para chegarmos até Jesus. Deixa os outros que falem, que pensem, que digam. Deixa tudo isso para lá. Olha, o foco seu tem que ser em Jesus, porque essa mulher do fluxo de sangue, se ela não tivesse o alvo dela em Jesus, ela não seria curada. E às vezes nós não somos abençoados mais do que somos. Às vezes nós não somos tão assim super abençoados, porque às vezes nós não nos humilhamos a quantidade exata que nós temos que nos humilhar perante Jesus. E deixe os seus falantes do lado, deixe os seus apontar de dedo que vem contra você, deixe as línguas ferinas falarem de você.
chegue você até Jesus. E como disse no começo da live, toque nele, como ela tocou nele, o toque que ela deu nele, Jesus falou: de mim saiu virtude. E olhou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou. Você está entendendo, meu amado, minha amada? Quando o seu alvo, o seu foco é ir até Jesus e saber que é Ele que vai resolver tudo para você, é Ele que vai curar, Ele que vai libertar, transformar, converter, santificar, batizar com o Espírito Santo, é Ele que vai tornar a sua prova em vitória. Então, quando você olha para Jesus e deixa os seus que falam de você, os que apontam você, que não entendem você, que mentem contra você, que calunia você, que lesa você em alguma coisa, deixa essa pessoa na mão de Deus, mas não com ira, raiva, pôr na mão de Deus, não dá certo. Deixa essas pessoas com humildade. Senhor, eu não posso vencer, eu estou cansada já de ver essa causa e parece que nunca muda, as pessoas não mudam, Pai. Então você vai falar: Deus, vou colocar essas pessoas na tua mão, Pai querido. Cuida dela, cuida deles. Ó Deus, me ajuda a perdoá-los, ajuda que eu possa abençoar a vida deles. Quando você fizer isso, a sua situação vai mudar também. O Evangelho de Deus, tudo é diferente. Não é dente por dente. Não é dessa forma. Com o Evangelho de Cristo, pague o mal com o bem. Falam de você, eu abençoo você. Quer ter paz? Quer ver a sua vida deslanchando em todas as áreas da sua vida? Não tenha ódio de ninguém. Você sabia que o ódio, a raiva, a inveja, a raiz de amargura, você sabia que pode matar? Você sabia que gera enfermidade no corpo quando a pessoa não perdoa? Quando a pessoa fica irado e bate o pé e não se humilha perante Deus e dizendo: meu Deus, ajuda-me. Quando a pessoa fala: ajuda-me, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-me a vencer esta batalha, Deus entra em ação. Mas tem gente que não faz isso, e por isso que se tornam muitas vezes, eu não estou dizendo que toda enfermidade é por isso, mas existe sim enfermidades bravas que vêm no corpo das pessoas, que formam no físico do ser humano, por falta de perdão, por falta de amor, por falta de liberar perdão e abençoar as pessoas que vocês dizem que fez mal, e às vezes até fez mal mesmo, às vezes até agiu aleivosamente contra vocês, mas em outra parte a Bíblia diz: ame os seus inimigos. Mas Lisete, amar quem marcou minha vida só com coisa ruim? A palavra de Deus manda amar. E como eu disse e repito, não lute contra os princípios que saem daqui da palavra de Deus. Não lutem, não guerreiem, não desacredite. Acredite que o que a Bíblia fala, ela cumpre. Então, nesta noite, eu tenho certeza que Deus mandou eu entrar aqui, porque tem muita gente que precisava deitar hoje, dormir, mas antes ouvir esta palavra de alerta, ouvir esta palavra abençoada, ouvir esta palavra ungida, porque esta mulher tocou em Jesus e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz aqui que ela e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Marcos 5:29. Então, quando aquela mulher se humilhou, ela não se preocupou com o que os outros iam dizer,
não se preocupou com o falatório do povo, porque imagine como teve falatório. Para ela chegar até Jesus e tocar na orla do vestido de Jesus. Mas ela tocou crendo, ela tocou por fé. E tudo que é feito por fé agrada a Deus. Ela tinha certeza, com todo o dinheiro que ela tinha gasto com os médicos, nada curou ela. Não estou falando mal de médico, só que médico tem limite, por isso que no caso dela eles não puderam fazer nada, porque era um caso para Jesus. Será que a sua causa também não é um caso para Jesus? Então toque, apenas um toque. E esse toque, como eu disse já hoje, é dobrar seu joelho. Quando você dobra e se humilha, diminui até o seu tamanho, você está dizendo: Jesus, eu estou te tocando pela fé. Eu dobrei meu joelho porque eu creio que o Senhor está me ouvindo e o Senhor vai responder e o Senhor vai mudar a minha situação. O Senhor vai curar esta enfermidade. O Senhor vai revelar para mim coisas grandes e firmes que eu não sei. Então, amados, dobre seu joelho. É um toque que Jesus está esperando de você. Toque em Jesus através da sua fé, como fez esta mulher do fluxo de sangue. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, que ela tocou crendo, e Jesus sentiu o toque dela, porque foi um toque diferente. Voltou-se para a multidão e disse, Jesus falou, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Eita, incrédulos! Mas Jesus olhava em redor para ver quem que tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela sabia que era ela que tocou, e com fé ainda, né? Aí ela, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Quem tinha tocado sou eu, Jesus, tremendo e temendo o poderio de Jesus. Mas quando ela falou isso, então disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu não sei o que é o mal que está atormentando a sua vida, eu não sei, né? Mas se Deus mandou esta palavra, faça assim uma autoanálise. E o que não estiver bem em você, o que estiver fazendo mal para você, talvez aquela coisa ruim que você tinha contra alguém, hoje Deus te deu uma lição, hoje Deus te deu, digamos assim, uma bula, né? Para você entender que esse mal só vai ser retirado da sua vida e essa família vai se unir de novo, haverá paz de novo na sua família, quando você reconhecer que alguma coisa também você precisa fazer, nem que seja para você somente descer na presença do Senhor e liberar perdão para aquele que me maltratou, aquele que te lesou, aquele que quase destruiu a sua vida. Mas a lição bíblica é: perdoe, perdoar aos que vos maltratam e bendizei aos que vos maldizem. Esta é a palavra de hoje. Só assim, você, minha amada, meu amado, só assim você vai ver a sua vida mudando e que haverá paz na tua vida. Porque quando nós queremos o bem de outra pessoa, mesmo que aquela pessoa não queira o nosso bem, mas nós vamos contra a vontade de Satanás e nos apegamos na vontade de Deus, que é: ame, perdoe. Se o teu inimigo tiver fome, diz a Bíblia, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo.
e vai arder e vai trabalhar no coração daquele que é contra você, que fala mal de você, que fez tudo para te prejudicar. Mas a arma não é ficar com ódio nem com raiva da pessoa. Isso vai prejudicar você em muitas áreas da sua vida. E pode Jesus voltar e você nem subir por causa disso. Conserta a sua vida hoje. Põe a sua vida no altar hoje. Desça na presença de Deus. Na presença de Deus, todos nós temos que nos prostrar e dizer que só Ele é Rei, só Ele é Deus e que Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos fazer livres de toda acusação de Satanás contra as nossas vidas. Não vamos dar lugar para o diabo, mas vamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e aí ele fugirá da nossa vida e da nossa família. Amém! Que maravilha de live, né? Eu também amei, porque Deus também fala com a gente. E eu pude sentir Deus falando através dos meus lábios. Deus me dando a palavra certa para você ouvir, refletir, pensar, analisar, ruminar e fazer acontecer isso na tua vida. Não maltrate. Ah, mas eu preciso falar com aqueles que são meus inimigos? Não precisa falar. Liberar perdão não precisa você conversar. Não. Quando nós liberamos perdão, não precisa ficar perto, junto de novo. Mas de coração, perdoar aquele que te maltratou, aquele que te injuriou, aquele que fez alguma coisa contra você. E que isso fez com que você criasse uma barreira contra aquela pessoa. Perdoe. Peça para Deus ajudar você a liberar perdão para aquela pessoa. Você vai sentir uma paz aqui inexplicável. Porque esta é a palavra de Deus que nos ensina. Perdoar aqueles que nos ofendem. Né? Fiquem com Deus. Que esta noite de terça-feira seja gloriosa. E se for possível, antes de você deitar, dobra seu joelho na beira da cama, fale com um amigo, Jesus Cristo. Fale com um amigo, Jesus que cura, Jesus que liberta, que transforma, que converte, que nos santifica, que nos traz paz. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. Sem Ele, nada feito. Sem Ele, nada de bom acontece para as nossas vidas. E quando nós buscamos a Deus, até a nossa família é alcançada com a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Fica com Deus, minhas amadas, meus amados. Entrou muita gente aqui, mas eu não vou falar o nome de ninguém hoje, porque eu posso falhar com alguém. Bastante gente entrou. Que Deus abençoe a cada um que entrou nessa live, seja amada irmã, amado irmão, amigos, companheiros de live. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Amém, amados? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima live. Entra no meu canal lá, você que não é inscrito, inscrita, entre lá, Irmã Lisete Ribeiro. Lá vai aparecer inscrever-se. Você vai tocar o seu dedinho lá. Vai aparecer um sininho. Toca no sininho. Vai aparecer numa letra. Todas. Toca no todas. Todas as vezes que eu fizer live, você que é inscrito, inscrita, YouTube tem um compromisso com você. Vai te avisar. Irmã Lisete está fazendo live. Para você não perder nenhuma live comigo. Entre lá, se inscreva no meu canal. As outras lives que você queira ouvir, tem um joinha, clique lá naquela mãozinha, que você também está falando pro YouTube. As lives da Irmã Lisete são boas, são aceitáveis. E aí o próprio YouTube solta mais as minhas lives. E para que eu quero isso? Para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Amém, amados? Fique com Deus. Senhor, abençoa cada um que entrou nesta live. Aqueles que entrarão a partir do término desta live. Abençoa, guarde, livra.
Convence eles, Pai, para que entendam a Tua palavra e façam a Tua vontade, conforme o Senhor nos ensinou nesta noite. Queima todo o mal, guarda a mim, guarda a minha família nesta noite, aos meus vizinhos nesta noite e a todos que entraram nesta live. E queima todo o mal no nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus.